E aí, São Paulino, São Paulina, como você tá? Tudo certo? Ontem a gente teve nosso primeiro majestoso da temporada. São Paulo 1, Corinthians 2. Infelizmente a gente estreou com derrota, o majestoso. Mas a parte boa a gente colocou 55 mil, quase 55 mil torcedores dentro do Morumbi, uma renda de quase 3 milhões de reais. E mais uma vez a torcida sendo a parte boa, né? Tendo que aturar esses caras que não conseguem colocar um pingo mais de qualidade, um pingo mais de vontade. Mas, pô, Morumbi, 55 mil pessoas, um clássico, sabe? Eu acho que é um típico jogo, uma típica partida que você não pode deixar escapar de jeito nenhum, sabe? Você tem que arrancar 1 a 0 ali na marra e segurar até o final, porque contra o Corinthians, um dos nossos maiores rivais, é dentro do Morumbi, o estádio lotado, você não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade, sabe? Você não pode perder de forma alguma, sabe? Isso tá muito na minha cabeça que, por mais que não seja aquele jogo horrível, não foi aquele jogo tenebroso, tivemos sim algumas atuações individuais terríveis, alguns lances horríveis, mas de modo geral não foi um jogo tenebroso, tem sim coisas a se buscar. O Rogério Ceni mesmo se mostrou bastante otimista, assim, tipo, tirando bastante coisas boas da partida, na coletiva pós-jogo, mas assim, o que importa mesmo é o resultado. Já faz quantos anos que a gente só tá falando de ai, que joga bem, mas o resultado, que é o que realmente importa pra gente, a gente não tá tendo há bastante tempo. Então, esse jogo foi a prova disso. A gente não foi um jogo tenebroso, a gente até que apertou bastante o Corinthians, né? Mas assim, o Corinthians teve o maior aproveitamento, chutou umas 4, 3 bolas no gol do Rafael e acabou fazendo 2 gols. Então, assim, teve o maior aproveitamento. Todas as vezes que o Corinthians ia para o ataque, no contra-ataque, era um lance de perigo. Então, assim, eu acho que foi injusto o placar até, mas assim, eu acho que a questão sabe, de não deixar de jeito nenhum, sabe? Essa eu acho que faltou bastante. Então, assim, o esquema defensivo, sabe? Igual o lance do segundo gol do Corinthians, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Cara, o segundo gol, o Alan Franco foi dividir com o Roger Guedes ali na linha, quase na linha de escanteio. Cara, você tem que mandar o cara pra fora do estádio, velho. Você não pode deixar o cara passar de jeito nenhum. Mas enfim, acontece, né? A gente tá em começo de temporada, a gente tá avaliando e tudo mais, aprendendo, sabe? Por enquanto é uma fase que a gente tem que aprender, a gente pode aprender, a gente tem lugar a erros ainda, mas que sirva de aprendizado. Então, se você quer conferir mais detalhadamente sobre o jogo, a gente vai fazer notas individuais também e fazer uma análise, comentar algumas coisas que o Rogério comentou na coletiva pós-jogo. Então, se você quiser saber de tudo, né, você pode vir comigo que a gente vai conversar bastante. Bom, falando logo no primeiro tempo, e assim como na maioria dos jogos de futebol, nos primeiros 15 minutos o mandante pressionando bastante, controlando as ações ofensivas, tendo controle da bola, pressionando o Corinthians num campo de defesa, mas não durou muito, né? O Nestor até teve uma chance ali, perdeu essa chance, que pra mim foi bem clara, né? Recebeu assim bem no canto do Cássio mesmo, perto do gol. E ao invés de chutar num canto aberto, tava um canto totalmente enorme, aberto para ele chutar. Ele acabou chutando em cima do goleiro. Mas enfim, é um cara limitadíssimo. A gente vai falar um pouco mais aí nas notas individuais, mas é um cara limitadíssimo, fraco. Né? Enfim, uma chance que a gente não aproveitou. E alguns minutos depois, logo em seguida, o Corinthians que atacou pouco, né? Teve três, quatro bolas no gol, mas estava atacando ali. Toda vez que o Corinthians entrava, partia para o meio de campo, era uma ação de perigo. Então, quando ele chegou perto da área ali, começou a criar um pouco mais no ataque. Encontrou o Renato, eles que tem um meia de criação, eles realmente têm um meia que quebra linhas, que dá um passe diferenciado. Acabou encontrando o Fagner, que o Fagner fora da Arena Corinthians geralmente pipoca demais, né? Eu acho que foi esse primeiro jogo do Fagner com a camisa do Corinthians, onde ele não pipocou, né, no Morumbi, fora de casa. Mas enfim, o Fagner acabou chegando na linha de fundo e acabou recebendo esse passe maravilhoso do Renato Augusto, um passe que pegou todo mundo surpreso. O David não estava acompanhando o Fagner do lado esquerdo ali.
E o Fagner acabou tocando para trás e o Watson acabou chutando pro gol, uma área totalmente desorganizada, uma defesa totalmente desorganizada. Se eu não me engano, Alan Franco, Arboleda e o Wellington estavam tudo na frente do Rafael, sabe? O Rafael não conseguiu nem ver a bola direito, todo mundo na frente dele. Então, óbvio que é uma chance de defesa totalmente nula. E 1-0 Corinthians, né? Logo no começo do jogo, para metade do primeiro tempo, 1-0 Corinthians. Até teve uma checagem do VAR para ver se não estava impedido, mas eu acho que era o Pablo Maia que estava lá do outro lado do campo, acabou dando condição para o Fagner. Demorou 5 minutos, né? O VAR brasileiro que demora bastante, mas aconteceu isso. Infelizmente a gente acabou tomando um gol logo no começo. A gente estava pressionando bastante, mas infelizmente eles tiveram a chance maior. E aos 34 minutos, uns 15 minutinhos depois, outro gol do Corinthians, né, naquele lance que a gente comentou no começo do vídeo, onde o Roger Guedes pega a bola lá na linha de fundo, ali na área esquerda, o Orejuela ficou totalmente para trás, o Orejuela que marcando é péssimo, fez uma partida tenebrosa, não pode mais jogar com esse cara titular. Mas enfim, acabou sobrando para o Alan Franco lá marcar, o Arboleda veio fazer a cobertura também, ficou só o Wellington lá do outro lado, e acabou que o Alan Franco foi com o corpo mole, acabou desviando um pouco do Roger Guedes, o Roger Guedes conseguiu driblar todo mundo, meteu pro meio da área, e mais um gol do Adson, né, uma bola que cara a cara, né, só empurrou pro gol, a bola passou entre o Wellington e o Rafael, os dois a bola passou bem no meio, o Rafael não conseguiu relar na bola, sabe? Podia dar uma bicuda, esticar o pé, mas enfim. É triste, é até desanimador, sabe? Ver uns caras que. Ou o Alan Franco ali na zona da linha de escanteio, cara, dá uma bicuda no Roger Guedes, faz uma falta, sabe? Segura o cara, mas não deixa o cara partir, sabe? Um clássico, 55 mil pessoas. Ou você não pode deixar de jeito nenhum, sabe? O Alan Franco até fez uma partida consolidada, sólida, mas é um erro que infelizmente acabou decidindo o jogo. Mas basicamente foi isso. O São Paulo tentando criar, tentando. O Corinthians ficou bem na defensiva, bem buscando um contra-ataque. E às vezes que buscou o contra-ataque, acabou conseguindo fazer o gol. Né? Mas assim, é uns erros individuais que a gente acaba ficando bem chateado, bem desanimado, sabe? É desanimador, assim, até pra mim que tá começando a fazer, tá bem animado, sabe? E, enfim, o São Paulo é bem desanimador mesmo. Mas o primeiro tempo foi basicamente isso, São Paulo tentando, arrumando nada, né? Chances claras sendo perdidas ali, e o Corinthians aproveitou as bolas de contra-ataque. Bom, começou o segundo tempo o Rogério já mexeu, né? 2-0 pro Corinthians, a torcida vaiando o time, saiu vaiado o time. E já vou falar as três paradas e substituições de uma vez. E já entrou o segundo tempo o Caio Paulista no lugar do Orejuela e o Luciano no lugar do Pablo Maia. E depois saiu o Rato, entrou o Pedrinho aos 66 minutos e aos 74 saiu o Nestor e o Mendes para entrar o Thales Costa e o Luan. Bom, no começo o Orejuela que fez uma partida tenebrosa, é um cara que não tem condições de jogar no São Paulo, não tem condições de assumir a lateral direita, mas infelizmente é o único cara que a gente tem para a posição. O Galopo não é lateral direito, o Neves não é lateral direito, e os únicos da nossa posição ali, a gente tem 4 lateral direito no elenco. O Rafinha tá machucado, o Igor Vinícius tá machucado, o Moreira tá com o joelho ferrado, e a gente sobrou o Orejuela. Então ele é o cara que a gente vai ver nas próximas partidas, o Rogério já falou isso na coletiva, então a gente tem que ter bastante paciência com ele. Mas enfim, acabou saindo e entrou o Caio Paulista, que é o estreante, né? Ele geralmente atua no ataque ou na lateral esquerda. Ele foi improvisado pela lateral direita, né? O psicológico do Orejuela estava terrível, né? A torcida vaiando ele o tempo inteiro. Então o Rogério entendeu que não é uma posição boa para o atleta ficar em campo e acabou tirando ele. E quem mais foi substituído? O Pablo Maia saiu pro Luciano. O Luciano decidiu o jogo, né? Um cara que realmente é para jogo grande. Muita gente discutiu a escalação inicial, com ele não tá. Eu escalaria exatamente como o Rogério escalou, sabe? Sendo bem sincero. Eu acho que tinha que ser 2 volantes ali. O Corinthians tem um meio de campo muito bem armado, sabe? Então acho que colocar um Luciano logo de primeira, assim, a gente ia ter
uma zona defensiva totalmente, sabe, frágil, totalmente, já foi frágil, imagina sem o Pablo Maia, que não fez uma partida espetacular também, né? Jogou de segundo volante e o Mendes jogou de primeiro volante. Mas enfim, acabou entrando o Luciano acabou fazendo gol, né, aos 78 minutos, lá pro finalzinho assim, só para dar um respiro pra gente, né, uma esperança. Acabou fazendo gol. É um cara decisivo, é um cara que tem que entrar em jogo grande, tem que estar em jogo grande. Eu não vou falar mal do Rogério, até porque eu escalaria exatamente do jeito que escalaria, mas enfim, acabou consertando, de certa forma. E o Luciano é o que mais estava ali articulando, mais estava uma posição um pouco diferente, né? Uma posição não, né? Uma função. Ele estava jogando mais próximo da área, é um cara que tem que jogar próximo da área. Ele é um cara muito mais de finalização do que de passe. Então, obviamente, ele tem que jogar mais próximo do Caleri, mais próximo da área, igual ele jogou no ano passado e a vida inteira, né? Então, é basicamente isso. São Paulo conseguiu, teve chances, sabe? Teve condições de empatar, sabe? Eu acho que foi um resultado injusto pro jogo que foi. O resultado não condiz muito com o jogo, com o que o jogo foi. Teve várias chances, o Luciano mesmo acabou bem no finalzinho, nos acréscimos já. Acabou passando a bola bem lisinha. O Arboleda no começo do segundo tempo acabou deslocando um pouco na cabeçada, acabou a bola passou do lado da trave. Enfim, é umas questões de jogo mesmo, sabe? O Corinthians fez bastante cera e faz parte do futebol. O Cássio também pega pra caramba. A diferença, né, de um goleiro que realmente vai ser decisivo e um goleiro que é mediano, nota 6, né? Mas enfim, o jogo desanimador, né? A gente fica triste. Mas assim, eu acho que realmente dá pra tirar coisas boas desse elenco. E é isso, basicamente esse foi o geralzão do jogo. A gente, mais bom, para variar um pouquinho, uma informaçãozinha. Aos 89, Luciano Wellington levou amarelo, Luciano por reclamação mais uma vez, é um problema dele. Enfim, a gente vai falar um pouco mais das notas individuais agora no decorrer do vídeo. Mas basicamente foi isso, a gente fica muito triste. Agora vamos cornetar os caras, né? Bom, agora falando sobre os jogadores individualmente, né, um por um. Começa rapidamente, começando pelo Rafael que, né, aquele goleiro nota 6 não vai defender aquelas bolas mágicas, sabe? Igual o Cássio teve bastante algumas bolas, sabe, que realmente exigiram no goleiro mesmo. Aquilo minimamente que exigiu um pouco dele, ele acabou entregando, né? A bola passava na frente na cara dele, enfim. Mas pelo visto é o melhorzinho entre os três e vamos ver o que que vira, né? O Orejuela, que tenebroso, né? Que lateral que é o meio termo, né? Teoricamente, entre o Igor Vinícius e o Rafinha. Não chega tão na linha de fundo quanto o Igor Vinícius, mas não fica tanto igual o Rafinha. Mas é um cara que erra tudo, né? Erra passe, erra drible, erra defesa, erra posicionamento, não acompanha o cara, é fraco, sabe? Então é um cara terrível. E entrou o Caio Paulista que estreante, né? Canhoto na lateral direita, é um cara que joga ou no ataque ou na lateral esquerda, né? Então totalmente perdido, não dá para avaliar muita coisa. Acabou fazendo um cruzamento ali é, nos últimos lances, o David acabou não acreditando, mas dá para ver assim que tem um gingado um pouco mais rápido, mas nada pra gente avaliar muito bem. A dupla de zaga, de modo geral, muito firme, né? Disputando bastante, a Arboleda sempre muito importante lá na zona de ataque, mas eu ainda pego muito na questão do lance do segundo gol. O Alan Franco devia ter mandando o cara para escanteio, sabe? Mandando o cara lá para a placa de publicidade. E o Arboleda, porra, segura o cara, sabe? Enfim, mas foi bem frouxo nessa questão, mas de modo geral, firme ali, bem, tocando bola, os armadores do time, né? Enfim. E o Wellington que sofre, né? Tá jogando consecutivamente, né? Não tem outro lateral esquerdo. Agora tem, né? O Caio Paulista, mas antes não tava tendo. Teve uma sequência muito grande, estava desgastado, acabou levando amarelo no finalzinho do jogo, mas erra muito cruzamento, errou bastante cruzamento. É uma coisa que ele peca bastante também. Mas é o nosso poder ofensivo, muito parte dele, né? Ele chega muito na linha de fundo, ele que cruza, mal, mas cruza.
Então, muito da nossa parte ofensiva passa pelo pé dele. Então, querendo ou não, ele tem que estar bem. É um cara que tem que. O time tem que estar muito bem para ele também estar bem. É bem diferente as características, mas é muito positivo. Também, tirando esses cruzamentos terríveis. Bom, agora falando sobre o meio de campo que tem o Nestor, o Mendes e o Pablo Maia e o Mendes como volantes, né? O Pablo Maia que jogou como segundo volante, eu preferi como primeiro volante e o Mendes como segundo. Mas o Rogério mesmo disse que o Mendes tem essa preferência pelo primeiro volante e acabou soltando um pouco mais o Pablo Maia. O Pablo Maia que errou bastante passe, né? Não é um cara muito articulado assim para frente, né? Um cara mais de desarme, apesar que erra bastante. Então a posição dele acabou, sabe, desfavorecendo ele. Ele acabou sendo substituído pelo Luciano. Luciano que bom, deu um respiro pra gente, né, minimamente, deu um mínimo de respiro, fez o gol, né, e ele próximo da área é muito decisivo, ele tem um poder de finalização como ninguém, então ele tem que ficar perto da área, ele tem que estar próximo do gol para ter esse poder de finalização. Ele não é um armador que pega e arma, dá um passe. É um cara muito mais de finalização, de domínio, de condicionamento. E então foi um cara que deu um mínimo de respiro pra gente, né? E o Nestor, finalizando o meio de campo, o Nestor que acabou sendo substituído posteriormente pelo Thales Costa, e o meu Nestor que é aquele cara que muita gente falou isso, inclusive. É um cara que parece criança, né? Parece um cara jogando meio de adulto, sabe? Encosta nele, ele cai, ele não chuta direito, ele não passa direito, ele não desarma direito, sabe? Então, um cara muito nota média, sabe? Faz um jogo ou outro bastante competitivo, né? Igual o jogo contra a Portuguesa, só que é uns adversários que não exigem esforço algum defensivamente ou de contato. Então, assim, contra times defensivos, que vão ficar só na defesa e tudo mais, eu acho que realmente o Nestor é útil, mas quando apertar um pouquinho o adversário, eu acho que o Nestor não aguenta, é um cara muito novo, muito inexperiente, então acaba não aguentando a pressão, sei lá, né? É um cara que se acha muito também, mas é um cara que não ajudou muito nessa partida. Fez um primeiro tempo razoável, mas um segundo tempo tenebroso, e acabou sendo substituído pelo Thales Costa, que é mais um Nestorzinho, né? Até mais fraco que o Nestor, mais inexperiente, não fez muita coisa também. E o Mendes, esqueci de falar, foi substituído pelo Luan que deve ter mais continuidade, tem que ter mais continuidade. É um cara que tem pouca mobilidade, mas tá conseguindo aos poucos, é um cara muito defensivo, né? É um pitbull mesmo. Então acho que vai ter sequências, eu acho que ele pode sim atuar até junto com o Mendes mesmo, dependendo da situação. E para finalizar, os atacantes, né, começando pelo David, que acho que foi a atuação mais apagada do David nesses últimos jogos, até contra o Palmeiras ele acabou atuando mais, mas nesse jogo realmente não deu muito. É um cara não conseguiu correr, não conseguiu driblar direito, um pouco esforçado, recebeu vários cruzamentos assim nos últimos lances mesmo. O Caio Paulista cruzou meio sem vontade, meio desacreditado, acabou não cruzando, não cabeceando. Então assim, tem que aproveitar mais, tem que ser um cara mais decisivo, mas tem começo da temporada, vai se adaptando de pouquinho em pouquinho, é um cara que vai agregar muito. E o Caleri, que muita gente está falando, mas enfim, por ser o Caleri, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para falar, mas é um cara que não rela na bola. Um ano passado, mesmo o time sendo pior que esse desse ano, o Caleri tá fazendo alguns golzinhos e não tá fazendo gol. Ele é um cara, assim, não se movimenta, parece que não tá posicionado muito bem na área, sabe? Brigador, como sempre, lutador, ele tá brigando. Mas quando pegou uma dupla de zaga um pouco mais experiente, né, o Gil e o Balbuena, uma dupla lerda, né? Então eu acho que ele devia, experiente, mais lerda, ele devia ter aproveitado um pouco mais isso. Ele não caiu tanto pelos lados, igual ele sempre cai, mas é um cara que tá devendo, né? Gols, tá devendo essa mínima chance que ele não recebe, as chances claras que todo atacante quer receber. Mas eu acho que ele tem que. Cabe mais no Caleri, né, pô? Cabe muito mais. Então, cara, que a gente tem que começar a ficar de olho, começar a dar uma cobrada.
Eu acho que com a nova contratação, o Erisson, eu acho que vai ter uma sombra muito boa para ele disputar, né? E começar a ficar esperto. E o Elton Rato, que a atuação apagada também cisca, mas acabou não sendo muito efetivo, né? O cara das bolas paradas, escanteio, acabou pegando essa função também, mas nada demais, nada surpreendente também, pouca profundidade, e acabou pegando o Fábio Santos ali na direita, nossa, ali pegou o lateral esquerdo deles, um pouco. Sabe, dava pra construir muito mais. O Fábio Santos que não aguenta correr mais, assim, então dava pra desenrolar muito mais ali. Ele acabou sendo substituído pelo Pedrinho aos 66 minutos. O Pedrinho que realmente entra com mais facilidade, pega os caras mais cansados, assim como o Rogério gosta, sabe, dá uma bagunçada de verdade. Então começou a criar cada vez mais chances pelo Pedrinho. Então, um cara que, assim, é foda, porque a gente viu o começo da temporada, bem o comecinho mesmo, ele sendo titular, a gente viu que ele não se dá tão bem quanto ele entrando no segundo tempo. Mas a gente fica com aquele sentimento, né? Pô, o cara tá entrando muito bem, porque ele não pode começar jogando? Então, assim, a gente tem características de jogadores que alguns simplesmente se encaixam mais entrando durante o jogo. E, infelizmente, pelo visto, né, até agora, pelo que se mostrou, é um jogador com esse tipo, com esse talento. Mas foi muito fundamental e foi isso, né? A gente falou de todos os jogadores que entraram, saíram o Rogério Ceni. Muita gente martelando ele, mas eu acho que não teve culpa. Eu acho que eu escalaria perfeitamente o jeito que ele escalou o time no início. Fez as substituições plausíveis ali, realmente deu uma mexida, colocou o Luciano acabou fazendo gol. Mas assim, a questão é da alma mesmo do time. Alguns jogadores ainda não tem aquele, sabe, de sentir um clássico. Pô, você olha para arquibancada, tá 55 mil trouxa lá, sabe, torcendo por você. E, porra, sabe, tem uns bagulho que você tem que entender que é um clássico, sabe? Você tem que entender que não pode, de jeito nenhum, tomar gol, sabe, 2 gols bobo, igual a gente tomou. Mas faz parte, a gente tem que ir amadurecendo conforme o tempo. São vários jogadores novos, entendendo como que é a pegada aqui do São Paulo. Então dá pra gente dar uma entendida. Mas é basicamente isso, né? A gente agora vai voltar só no sábado. Acho que eu faço algum vídeo no meio de semana falando um pouco sobre as novidades, se sair alguma coisa importante. Mas agora o próximo domingo o próximo jogo é no domingo contra o Santo André, então a gente volta no sábado fazendo um pré-jogo, falando mais sobre as notícias que passou durante a semana e já se preparando para o próximo jogo, né? Então é isso, muito obrigado de verdade, tamo junto, deixe seu comentário, né? O que você achou sobre o jogo, o que você acha que a gente pode melhorar sobre informações, o que você discorda de mim também, né? A gente gosta aqui de debater e dê essa força pra gente está começando aqui, a gente está tentando fazer um trabalho muito de amor mesmo pelo clube aqui para vocês, então espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.